Beatriz sempre foi uma jovem simples, com seus sonhos modestos e um coração cheio de esperança. Cresceu em uma pequena cidade do interior, onde a vida parecia seguir um ritmo tranquilo e previsível. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante local, ajudando sua mãe a cuidar da casa e da pequena loja de roupas que elas mantinham. Sua vida girava em torno de sua família, seus amigos e a rotina de trabalho. Nada em seu dia a dia indicava que algo fora do comum poderia acontecer. Até que, um dia, um cliente especial entrou no restaurante. Ele era diferente de todos os outros. Alto, com uma presença imponente, usava um terno caro e estava acompanhado de um grupo de pessoas que, pela sua postura e vestimenta, claramente pertenciam a um círculo social distante do que Beatriz conhecia. Seus olhos eram de um azul profundo, como se escondessem segredos que ele nunca compartilharia. Mas foi algo em sua expressão calma e no sorriso discreto que capturou a atenção de Beatriz de imediato. Ela nunca imaginou que esse simples encontro mudaria completamente sua vida. Uma mesa para um, por favor, ele disse com um tom de voz suave, mas firme. Beatriz o guiou até uma mesa perto da janela, onde ele poderia apreciar a vista da cidade. Durante toda a noite, ela observava de longe, curiosa. Havia algo de enigmático nele, algo que ela não conseguia decifrar. Ele parecia ser diferente, como se tivesse uma vida completamente distinta daquelas que ela estava acostumada a ver. Quando o jantar terminou, ele deixou uma generosa gorjeta e, antes de sair, se aproximou de Beatriz. Você é muito atenciosa, ele disse, sorrindo suavemente. Posso te perguntar algo? Beatriz, nervosa com o inesperado elogio, hesitou por um momento. Claro, ela respondeu, sem saber o que esperar. Eu sou Gabriel, ele continuou, olhando-a com intensidade. Você se importa se eu te convidar para um café amanhã? Tenho algumas coisas sobre as quais gostaria de conversar com você. Ela ficou surpresa com o convite. Gabriel não parecia o tipo de pessoa que faria isso com alguém como ela. Mas algo em seus olhos dizia que ele não estava apenas sendo educado. Ele realmente queria conhecer Beatriz. E, por mais que tivesse dúvidas, ela não pôde resistir. Era como se algo inexplicável a atraísse para ele. Claro, adoraria, ela respondeu, sentindo seu coração acelerar. Na manhã seguinte, Beatriz se preparou com o melhor que tinha. Sabia que aquele encontro era importante, mas não sabia exatamente por quê. Quando chegou ao café, Gabriel já estava lá, esperando. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso, e a conversa entre eles fluiu de maneira natural. O que começou como uma troca de palavras educadas logo se transformou em uma conversa mais profunda. Beatriz descobriu que Gabriel era mais do que apenas um homem rico e misterioso. Ele tinha uma visão de mundo diferente e, por mais que fosse difícil de acreditar, parecia genuinamente interessado nela. Ao longo dos meses seguintes, Gabriel e Beatriz continuaram a se encontrar. Seus encontros se tornaram mais frequentes, e uma amizade, que rapidamente se transformou em algo mais, começou a florescer. Beatriz se sentia confortável com ele, mas também havia algo que a incomodava. Ela sabia que Gabriel escondia algo, um segredo que ele nunca compartilhava completamente. Cada vez que o assunto se aproximava de sua vida pessoal, ele desviava com uma habilidade impressionante, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Ela, por outro lado, começou a se apaixonar por ele. Gabriel tinha o poder de fazê-la se sentir especial, única, algo que ela nunca havia experimentado antes. O mundo de Beatriz parecia cada vez mais distante do lugar onde ela cresceu, e Gabriel a fazia sonhar com algo que ela nunca pensara ser possível. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de sentir que havia algo sombrio por trás de sua vida. Um dia, depois de um longo período sem ver Gabriel, ele a convidou para jantar em um restaurante sofisticado, longe dos lugares simples que ela estava acostumada. Ao vê-lo chegar, Beatriz percebeu uma tensão no ar. Ele parecia apreensivo, algo em sua expressão indicava que algo importante estava prestes a ser revelado. Beatriz, ele começou, a voz mais séria do que o habitual. Eu preciso ser honesto com você. Há algo que você precisa saber sobre mim. O coração de Beatriz disparou. Era como se uma tempestade tivesse se formado dentro dela, mas ela se esforçou para manter a calma. Ela sabia que esse momento havia chegado. Finalmente, Gabriel iria revelar o que estava escondendo. Eu não sou apenas um empresário bem-sucedido, Beatriz, ele disse, suas palavras pesadas. Eu sou muito mais do que isso. Eu venho de uma família poderosa, uma família com segredos que, se revelados, poderiam mudar tudo. Beatriz o olhou, confusa. O que você quer dizer com isso? Que tipo de segredo? Gabriel suspirou profundamente e olhou ao redor, como se estivesse procurando por algo ou alguém.
Minha família tem negócios que envolvem muito mais do que apenas dinheiro. Estamos envolvidos em questões que afetam o país inteiro. Meu nome, meu verdadeiro nome, está ligado a uma rede de influências que você nem pode imaginar. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ela havia suspeitado que algo estava errado, mas o que ele estava dizendo era além de qualquer coisa que ela poderia imaginar. Gabriel não era apenas um homem rico, ele era parte de algo muito maior, algo perigoso e complicado. Você me disse que confiava em mim, mas eu não posso mais manter esse segredo. Isso mudou tudo entre nós, Beatriz, ele disse, seus olhos olhando profundamente nos dela. O silêncio entre os dois foi pesado. Beatriz não sabia o que pensar, nem o que fazer com as palavras de Gabriel. Ele tinha escondido isso dela durante todo o tempo que passaram juntos. E agora, o que ela deveria fazer? Ela poderia continuar amando o homem que conheceu, ou sua vida acabaria mudando para sempre. Beatriz passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. A revelação de Gabriel havia abalado seu mundo de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Ela pensava em tudo o que ele havia dito, mas também nas palavras não ditas. Ele não apenas fazia parte de um império, mas de uma rede de poder e influência que envolvia negócios que ela mal compreendia. A imagem do Gabriel encantador e charmoso que ela conhecia parecia agora um pouco mais distante, como se ele fosse mais um jogador em um jogo muito maior do que ela poderia entender. Ela se via diante de um dilema. O homem com quem ela se apaixonara, que havia lhe mostrado um mundo além dos seus sonhos mais selvagens, agora estava escondendo segredos que poderiam colocar tudo o que ela mais queria em risco. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a conexão entre eles, o que sentia por ele. Gabriel não era apenas uma figura distante e misteriosa. Ele era também a pessoa que lhe ofereceu momentos de alegria genuína, e ela não conseguia simplesmente apagar tudo isso. Ainda assim, ela não conseguia livrar-se da sensação de que ele estava lhe escondendo algo importante, algo que poderia mudar sua vida para sempre. O que, exatamente, essa rede de influência significava? Beatriz sabia que não poderia continuar assim, com a sensação de que estava sendo mantida à margem de um mundo do qual ela não compreendia as regras. Ela precisava de mais respostas. Foi então que, em um dos seus encontros habituais, Gabriel sugeriu que fossem para um local mais afastado, onde poderiam conversar sem pressa. Ele parecia nervoso, e Beatriz, mesmo com o coração apertado, estava determinada a descobrir mais sobre a verdade que ele tanto escondia. Vamos para um lugar mais tranquilo, Gabriel sugeriu, seus olhos evitando os dela. Ela percebeu que ele estava tenso, como se temesse algo. A ansiedade de Beatriz só aumentou, mas ela concordou, movida pela necessidade de entender. Chegaram a um chalé isolado nas montanhas, longe da cidade. O lugar era acolhedor, mas a solidão do ambiente só intensificava a tensão que Beatriz sentia. Gabriel se sentou à sua frente, com a postura rígida, os olhos fixos em suas mãos, como se fosse difícil olhar nos olhos dela. Beatriz, eu sei que você está cheia de perguntas. Eu entendo. Eu deveria ter sido honesto desde o começo, Gabriel começou, a voz carregada de arrependimento. Mas agora que você sabe o suficiente, não posso mais mentir. Beatriz o observou atentamente. O que você quer dizer, Gabriel? O que mais você está escondendo? Ele respirou fundo, parecendo procurar as palavras certas. A minha família não é apenas rica. Estamos envolvidos em uma rede de negócios que vai além do que qualquer um imagina. Não estamos apenas no ramo de investimentos ou no setor privado. Estamos ligados a operações secretas que envolvem questões políticas e econômicas. Meu pai, meu tio, eles são figuras poderosas. E eu, como filho, sou parte disso. Mas, ao contrário deles, eu tentei viver de uma maneira diferente. Eu tentei ser alguém comum, Beatriz. Beatriz o observou, atônita. Não conseguia processar tudo aquilo de uma vez. Gabriel, o homem por quem ela se apaixonara, não era apenas rico e influente. Ele estava, de alguma forma, envolvido em algo que ela nunca imaginaria. Ele havia criado uma fachada de um empresário bem-sucedido e acessível, mas a verdade era muito mais sombria. Eu sempre soube que minha família tinha o poder de manipular as coisas a seu favor, mas eu tentei me distanciar disso. Só que, com o tempo, percebi que não podia escapar. Eles esperam de mim que eu faça parte de tudo isso, que siga o legado deles, Gabriel continuou, a dor evidente em sua voz. Mas você me fez acreditar que eu podia ter uma vida normal, Beatriz. E foi isso o que me fez começar a questionar tudo. Beatriz estava em choque. Ela não sabia como reagir. Seu coração batia acelerado, e sua mente tentava processar as palavras de Gabriel, mas ela não sabia por onde começar. Então, o que você quer? O que você espera de mim, Gabriel?
Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. Eu não sei se posso continuar nessa vida, Beatriz. Não sei se posso continuar mentindo para você. Mas eu não posso também me afastar completamente da minha família e do que eles representam. A pressão é muito grande. Beatriz olhou para ele, tentando encontrar uma maneira de entender o que ele estava dizendo. Então o que nós fazemos agora? Você está me dizendo que sua vida é uma mentira? Não, não é uma mentira. Eu amo você, Beatriz. Eu não queria que isso se tornasse tão complicado. Mas agora que você sabe, não há como voltar atrás. Eu tenho que fazer escolhas difíceis, e uma delas envolve você. Eu posso te levar para esse mundo, para essa vida que você nunca imaginou. Eu posso te dar tudo o que você quiser. Mas, com isso, vem um preço. Um preço que você pode não estar disposta a pagar. As palavras de Gabriel reverberaram na mente de Beatriz. Ele estava oferecendo um futuro, mas o que ele não estava dizendo era que esse futuro talvez não fosse o que ela sempre sonhou. Ele estava oferecendo a ela uma vida de luxo, de conforto, mas também estava arrastando para um mundo de segredos e responsabilidades que ela não podia sequer imaginar. Beatriz olhou para ele, seu coração dividido. A tentação de aceitar a oferta de Gabriel era forte, mas o medo do que ela teria que sacrificar para isso também estava presente. Gabriel, ela começou, com a voz falhando. Eu não sei se posso fazer parte desse mundo. Eu não sei se quero. Eu não sou como você. Eu não posso me envolver com coisas que não entendo. Gabriel a olhou profundamente, uma expressão de dor em seus olhos. Eu entendo, Beatriz. Mas se você me deixar agora, se você me abandonar, não haverá mais volta. O que nós temos pode ser destruído. E não há nada que eu possa fazer para impedir. O silêncio se instalou entre eles, pesado e denso. Beatriz sabia que as palavras de Gabriel eram verdadeiras, mas ela não sabia se conseguiria seguir esse caminho. Ela não sabia mais o que era real e o que era uma fantasia. Os dias seguintes foram como um pesadelo para Beatriz. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Gabriel, no peso da verdade que ele havia revelado e na decisão que agora precisava tomar. Cada vez que fechava os olhos, a imagem dele, com seu olhar intenso e cheio de dor, surgia diante dela. Ele parecia mais um homem perdido do que o bilionário poderoso que ela havia imaginado. Mas o que ela não conseguia entender era porque ele estava oferecendo uma vida cheia de sombras e perigos para ela, uma mulher simples que jamais havia desejado viver em um mundo assim. Enquanto isso, Gabriel estava em constante contato com Beatriz. Ele não queria deixá-la escapar, mas também sabia que estava empurrando para um lugar do qual ela talvez nunca pudesse sair. Ele estava dividido. A ideia de viver sem ela era insuportável, mas também sabia que, ao escolher Beatriz, ele a estava condenando a viver sob a mesma pressão e ameaças que ele carregava. As forças que ele enfrentava eram maiores do que ele próprio, e ele não tinha certeza de que ela entenderia isso. Ele queria protegê-la, mas também não queria perder. A verdade é que Gabriel amava Beatriz. Ele sabia que não poderia mais viver sem ela. Desde que ela entrou em sua vida, algo dentro dele mudou. Ela lhe deu uma sensação de normalidade, de simplicidade e de algo que ele jamais experimentara no mundo que sempre conheceu, cheio de luxo, poder e manipulação. Beatriz representava tudo o que ele queria, mas não podia ter. Por outro lado, Beatriz se via perdida. Ela queria acreditar que poderia ter um futuro ao lado de Gabriel, mas a sombra dos segredos e da vida perigosa que ele tinha não saía de sua mente. Ela sabia que, se ficasse com ele, estaria entrando em um mundo no qual não se sentia à vontade. Mas, ao mesmo tempo, o amor que sentia por Gabriel era tão forte que a ideia de deixá-lo parecia impossível. Era como se uma batalha interna estivesse acontecendo em seu coração. Sua vida simples, com suas dificuldades, era tudo o que ela conhecia, e ao mesmo tempo, seu amor por Gabriel a fazia querer mergulhar de cabeça em um mundo totalmente novo. Mas o que ela não sabia era até onde esse mundo a levaria. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu à porta de Beatriz, como se soubesse exatamente o momento em que ela tomaria sua decisão. Ele estava mais uma vez com um semblante grave, como se tivesse se preparado para o que viesse. Seus olhos estavam cansados, como se a luta dentro dele tivesse sido intensa e sem fim. Eu sei que você está pensando em tudo isso, Beatriz, Gabriel começou, com um tom de voz mais suave do que o habitual. Eu sei que você está assustada, mas eu quero que saiba que vou estar ao seu lado. Qualquer que seja a decisão que você tome, estarei aqui, pronto para te apoiar. Beatriz o olhou, hesitante. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que esse amor que parecia tão verdadeiro poderia ser a chave para o futuro deles, mas, ao mesmo tempo, as dúvidas não a deixavam em paz. Gabriel, você fala em apoio,
mas eu não sei se posso confiar nesse mundo em que você está envolvido. Eu não sei se consigo ser parte disso. Gabriel deu um passo à frente, mais perto dela, e pegou sua mão com delicadeza. Eu te entendo, Beatriz. Mas, ao mesmo tempo, quero que saiba que, se você escolher me deixar, se você optar por ir embora, você estará deixando para trás não apenas o que temos, mas também a chance de algo que poucos têm. Você pode ser feliz em uma vida simples, eu sei disso. Mas você também pode ser muito mais, Beatriz. Você tem esse potencial, e eu quero que você o conheça, ao meu lado. Beatriz sentiu o calor da mão dele sobre a sua, mas a sensação de angústia também a invadiu. A vida simples que ela conhecia nunca fora fácil, mas ao menos era segura. O mundo de Gabriel, por outro lado, estava repleto de riscos, de responsabilidades e de uma rede de poder que ela não podia controlar. Eu não sei se posso fazer isso, Gabriel. Eu não sou você. Eu não nasci nesse mundo, Beatriz respondeu, com a voz trêmula. Eu não sei se consigo ser forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Gabriel a olhou com os olhos cheios de ternura. Você é mais forte do que imagina, Beatriz. Eu nunca quis te colocar em uma posição difícil. Eu te amo, e isso não vai mudar, independentemente de onde você esteja ou de quem você seja. Mas eu preciso que você tome uma decisão, porque, se você não fizer isso agora, as escolhas vão começar a ser feitas por você, e elas não vão ser fáceis. Beatriz sabia que Gabriel estava certo. Cada segundo que ela demorava para decidir só complicava ainda mais as coisas. E, mais do que tudo, ela sentia que o tempo estava se esgotando. Ela não queria perder Gabriel, mas também não queria ser arrastada para um mundo cheio de mentiras e manipulação. O medo do desconhecido a paralisava, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava tomar as rédeas de sua própria vida. Gabriel, eu preciso de tempo. Eu preciso entender o que eu realmente quero para o meu futuro, para nós, Beatriz respondeu, com a voz falhando, mas cheia de uma decisão silenciosa. Gabriel olhou para ela, e, pela primeira vez, Beatriz viu uma expressão de compreensão. Ele sabia que ela estava dividida, mas também sabia que esse tempo que ela pedirá era o último sopro de liberdade que ela teria. Eu vou te dar o tempo que você precisar, Beatriz. Mas lembre-se, o que temos não vai durar para sempre, e o mundo em que você vive não vai esperar por ninguém, Gabriel disse, antes de se virar e sair, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que a decisão que tomasse definiria o resto de sua vida. Mas o que ela não sabia era se, ao tomar essa decisão, ela estaria ganhando ou perdendo o que mais amava. O tempo que Beatriz pediu a Gabriel parecia uma eternidade. Cada minuto se arrastava, e ela não conseguia parar de pensar nas palavras dele, nas promessas não ditas e na vida que ele lhe oferecia. À noite, quando o silêncio tomava conta da cidade, ela sentia a pressão de uma escolha que a consumia por dentro. O amor que sentia por Gabriel estava em conflito com o medo do que seu mundo realmente representava. Ela não queria ser apenas uma parte de algo que não entendia completamente, mas também não queria abrir mão da única chance de uma vida que fosse mais do que simples. Gabriel, por outro lado, parecia estar desaparecendo lentamente. Ele dava a Beatriz o espaço que ela havia pedido, mas sua ausência só fazia a saudade crescer. Ele estava consumido pelo peso da sua própria escolha. Gabriel sabia que, se ela decidisse não ficar, seria uma perda irreparável, mas também entendia que não podia forçá-la a algo que não fosse genuíno. O amor que ele sentia por ela estava sendo dilacerado pela incerteza, e as noites em que ele se perdia em pensamentos se tornavam mais difíceis a cada dia. Finalmente, após dias de reflexão, Beatriz decidiu que era hora de enfrentar a realidade. Ela se sentou em sua pequena sala, com os olhos fixos na janela que dava para a rua tranquila, e pensou na vida que tinha agora e na vida que Gabriel lhe oferecia. Ela sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. Era impossível voltar para a vida simples e confortável que ela conhecia, mas ela também não queria se perder em um mundo de sombras e mentiras. Ela precisava de mais respostas, mais clareza. Sua cabeça estava cheia de perguntas sem respostas, e sua alma ainda estava em dúvida. Mas algo dentro dela a empurrava para uma decisão. Ela precisava ver Gabriel uma última vez, confrontá-lo diretamente e tomar uma decisão que mudaria tudo. Não poderia mais viver no limbo, na espera. Beatriz ligou para Gabriel, seu coração batendo acelerado enquanto esperava que ele atendesse. Quando a voz dele finalmente soou do outro lado da linha, algo dentro dela se despedaçou. Gabriel, eu tomei uma decisão. Eu preciso de mais respostas antes de qualquer coisa. Eu não posso continuar assim, sem saber onde isso tudo vai dar. Eu preciso que você seja completamente honesto comigo, sem mais segredos, Beatriz disse, com a voz firme, mas com um toque de desespero. Gabriel ficou em silêncio por um momento.
Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim, ouvir aquelas palavras de Beatriz o fez sentir o peso de todas as suas escolhas. Ele sabia que ela estava em dúvida, mas também sabia que, se ele não fosse totalmente honesto com ela agora, perderia sua chance para sempre. Beatriz, eu entendo. Você tem todo o direito de querer mais, de entender tudo. Vamos conversar pessoalmente, eu te conto tudo o que você precisa saber. O que você quer saber, você vai saber, Gabriel respondeu, a voz baixa, quase como um suspiro. Eles combinaram de se encontrar em um restaurante isolado na cidade, longe dos olhares curiosos. Quando Beatriz chegou, ela encontrou Gabriel esperando, seu rosto agora mais fechado do que antes, como se estivesse se preparando para o pior. Ele levantou-se assim que ela entrou, e a saudade nos olhos dele foi quase palpável. Eu sabia que você viria, Beatriz, Gabriel disse, com um sorriso triste. Mas eu também sabia que as coisas nunca seriam simples entre nós. Ela o encarou, tentando entender o que ele queria dizer. Eu preciso saber a verdade, Gabriel. Tudo, sem mais nada escondido. Não posso viver com mais dúvidas. Gabriel fez um gesto para que ela se sentasse, e assim o fez, olhando para ela com um semblante sério. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar o maior segredo de sua vida. Beatriz, o que eu faço, o que eu sou, é muito mais complicado do que você imagina. Meu pai e meu tio não são apenas empresários, eles são envolvidos com alguns dos maiores esquemas de poder do mundo. Eu não sou apenas um homem de negócios, como eu te disse. Eu sou uma peça-chave em algo muito maior do que nós dois. E, por mais que eu tenha tentado me distanciar disso, o mundo ao qual pertencemos sempre volta para me puxar de volta. Você não sabe, mas há muitos olhos em você agora, e nada vai ser o mesmo. Mesmo que você queira seguir comigo, as consequências serão profundas, não só para nós, mas para sua família, para todos que você ama. Beatriz sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As palavras de Gabriel ressoavam em sua mente, mas ela não conseguia processá-las completamente. Então você está me dizendo que estamos sendo observados? Que tudo o que eu faço está sendo controlado? Gabriel a olhou com uma expressão grave. Sim. Não é só isso. A verdade é que, quando você entrou na minha vida, você não entrou apenas no meu mundo. Você entrou no mundo da minha família, que tem uma força que poucos podem compreender. Não posso prometer que as coisas serão fáceis, mas prometo que farei de tudo para te proteger. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que, se você optar por estar comigo, terá que lidar com isso. A vida simples que você conhece não existe mais para nós, Beatriz. Ela sentiu o impacto das palavras dele como uma onda que a engolia. Ela queria lutar contra isso, queria achar uma maneira de escapar, mas sabia que não havia mais volta. Cada decisão que tomava levava mais fundo nesse abismo do qual ela não sabia se conseguiria sair. O restaurante estava silencioso, e Beatriz não sabia o que dizer. Sua mente estava confusa, seu coração dividido entre o amor que sentia por Gabriel e o medo das implicações de se envolver ainda mais com ele. Eu preciso de tempo, Gabriel. Não posso tomar essa decisão agora. Preciso de mais tempo para entender o que isso tudo significa. Preciso pensar no que quero para o meu futuro. Eu não sei se consigo seguir nesse mundo. Gabriel a observou com olhos tristes, mas compreensivos. Eu entendo, Beatriz. Eu não vou te pressionar. Só saiba que, ao tomar uma decisão, ela não será apenas nossa. Isso vai afetar todos ao nosso redor. E uma vez que você entrar nesse mundo, não haverá volta. Beatriz o olhou pela última vez, antes de se levantar. Ela sabia que esse encontro seria o último antes que tudo mudasse, mas, ao mesmo tempo, o que ela não sabia era que sua decisão não só mudaria sua vida, mas a de todos ao seu redor. Beatriz acordou no dia seguinte com a sensação de que nada seria mais o mesmo. A conversa com Gabriel ainda estava fresca em sua mente, como uma cicatriz aberta que não podia ser ignorada. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, ressoando com um peso que ela não sabia como carregar. O segredo que ele havia revelado a fez ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Ela já não era mais apenas uma jovem simples, uma mulher comum. Ela era agora uma peça no jogo de um poder muito maior do que ela jamais imaginara. Ela tentou retomar a rotina do dia a dia, mas tudo parecia irrelevante. As tarefas cotidianas, os pequenos problemas do trabalho, as conversas com os amigos, nada fazia sentido diante da complexidade da escolha que agora estava à sua frente. Ela olhava para o futuro e não via mais uma estrada clara e tranquila, mas sim um caminho coberto por névoa, cheio de incertezas. Gabriel, ao contrário, parecia mais resoluto do que nunca. Ele havia dado a Beatriz o tempo que ela pediu, mas seu olhar estava sempre atento a ela, como se estivesse aguardando por sua decisão.
Ele sabia que ela precisava de espaço para pensar, mas também sabia que o tempo estava se esgotando. A pressão sobre ele também aumentava, pois cada movimento que ele fazia estava sendo observado de perto pelos membros da sua família. Eles queriam uma resposta. E ele também queria uma resposta. Queria saber, com certeza, se Beatriz seria capaz de suportar o peso que ele carregava. Beatriz sabia que o tempo que ela havia pedido estava se esgotando. A pressão aumentava a cada dia, e cada momento de indecisão parecia empurrá-la mais para o abismo. Ela não poderia mais adiar sua escolha. O destino a estava chamando, e ela precisava decidir se seria capaz de dar esse passo com Gabriel ou se deixaria o amor que sentia por ele ser engolido pelo medo do que estava por trás de seu mundo. Naquela tarde, Beatriz se encontrou com Mariana, sua melhor amiga, para tentar buscar um pouco de clareza. Mariana sabia que algo estava acontecendo com Beatriz, algo que estava fazendo com que ela se distanciasse. A amizade delas sempre fora sólida, mas agora parecia que havia uma parede invisível entre elas. Beatriz sentou-se com Mariana em um café tranquilo, um local onde sempre haviam conversado sobre seus sonhos e preocupações. Hoje, no entanto, a atmosfera estava diferente. Beatriz, você tem se afastado de mim. O que está acontecendo? Você está diferente, mais distante, Mariana perguntou com preocupação, olhando para a amiga com atenção. Beatriz respirou fundo, antes de finalmente falar sobre Gabriel, sobre os segredos, sobre a decisão que ela precisava tomar. Ela contou tudo, sem esconder nada, desde o momento em que conheceu Gabriel até a revelação chocante sobre sua família e a pressão de seu mundo. Mariana ouviu atentamente, sem interromper, mas seus olhos estavam cheios de surpresa e apreensão. Beatriz, isso é muito mais complicado do que eu imaginava. Você está falando de algo perigoso, de um mundo do qual você não faz parte. Eu sei que você ama o Gabriel, mas será que você está preparada para essa vida? Não é só sobre amor, é sobre tudo o que vem com ele. Eu entendo que você tenha sentimentos profundos por ele, mas esse caminho não tem volta, Mariana disse com uma preocupação genuína. Você tem que pensar muito bem no que está fazendo. A vida que você conhece pode nunca mais ser a mesma, e você pode não ser capaz de voltar atrás. Beatriz sentiu o peso das palavras de Mariana, como um balde de água fria. Ela sabia que sua amiga estava certa. Ela já havia sentido o peso de uma escolha impossível, mas ouvir isso de alguém que a conhecia tão bem a fez perceber a magnitude da decisão que estava prestes a tomar. Eu sei, Mariana. Eu sei que não será fácil, e talvez eu nunca mais consiga voltar para o que era minha vida antes. Mas Gabriel, ele me fez ver um futuro diferente. Eu nunca pensei que poderia ter algo mais, e agora que vi esse outro lado da vida, sinto que é impossível voltar. Eu sei que é um risco, mas estou disposta a enfrentá-lo. Não posso viver com essa dúvida para sempre. Eu tenho que saber o que vai acontecer entre nós. Mariana ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Beatriz. Ela sabia que nada do que dissesse agora mudaria o curso que a amiga já havia escolhido. Mas, ao mesmo tempo, sua preocupação a fazia querer alertar Beatriz sobre os riscos que ela estava correndo. Eu só quero que você se lembre de quem você é, Beatriz. Não deixe que esse mundo de Gabriel te transforme em alguém que você não reconhece. Não perca sua essência. Eu estarei ao seu lado, independentemente de sua escolha, mas quero que você pense no que realmente importa para você. Beatriz assentiu, sentindo uma dor profunda no coração. Ela sabia que Mariana estava preocupada com ela, mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar o amor por Gabriel. A ideia de perdê-lo parecia insuportável, e, embora soubesse que a vida que ele oferecia não era fácil, algo dentro dela puxava para aquele caminho. Naquela noite, Beatriz fez a única coisa que poderia fazer. Ela se preparou para tomar sua decisão. O amor que ela sentia por Gabriel não a deixava em paz, mas ela sabia que também precisava pensar em si mesma, em seu futuro e no que queria para sua vida. Então, ela pegou o telefone, respirou fundo e ligou para Gabriel, decidida a finalmente confrontá-lo com sua escolha. Quando ele atendeu, Beatriz falou, com a voz firme, mas com a atenção de quem sabia que nada seria mais o mesmo a partir daquele momento. Gabriel, eu tomei minha decisão. Eu quero estar com você. Quero enfrentar o que quer que venha, com você ao meu lado. Gabriel, do outro lado da linha, respirou aliviado, mas seu tom ainda estava sério, como se soubesse que essa escolha mudaria tudo. Beatriz, você não tem ideia do que está dizendo. A vida que você conhece nunca mais será a mesma. Você está certa disso? Sim, Beatriz respondeu, com uma certeza que ela não sentia há dias. Eu sei. E, apesar de tudo, estou pronta. A decisão de Beatriz estava tomada, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando.
Quando ela escolheu ficar com Gabriel, sabia que não estava apenas optando por um futuro com ele, mas por um mundo completamente diferente, um universo cheio de sombras, segredos e intrigas que ela mal começava a entender. O que Gabriel representava, o que ele realmente era, e a vida que ele levava, tudo isso estava prestes a ser revelado de forma que ela nunca imaginou. Após a sua decisão, Gabriel a levou a um jantar exclusivo, um lugar afastado, onde ela nunca teria imaginado que se encontraria. Um elegante restaurante de luxo, frequentado apenas por empresários, políticos e outros membros da alta sociedade. Era como entrar em um outro mundo, um lugar onde as regras eram diferentes, onde as máscaras eram usadas o tempo todo e onde tudo parecia, ao mesmo tempo, perfeito e disfarçado. Beatriz entrou com Gabriel, sentindo-se um pouco deslocada, como uma observadora silenciosa, que tentava entender cada gesto, cada olhar que passava entre as pessoas que ali estavam. Ela se sentou à mesa, tentando disfarçar o nervosismo, mas a presença de Gabriel a fazia sentir que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo. Ela olhou para ele, mas o sorriso de Gabriel não era mais o mesmo. Havia uma tensão em seu olhar, como se ele estivesse carregando um peso que, a partir daquele momento, ela também teria que carregar. Beatriz, eu sei que isso é muito novo para você, mas quero que entenda algo. Este mundo é implacável. E você, ao meu lado, será uma parte dele. Não posso te proteger de tudo, mas farei o possível para que você entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Agora, mais do que nunca, você vai ver o que significa realmente estar comigo, Gabriel disse com uma seriedade que Beatriz nunca tinha visto antes. Ela o encarou, os olhos buscando alguma segurança. Eu não tenho medo, Gabriel. Se decidi ficar, é porque estou pronta. Quero entender tudo. Quero saber o que você está enfrentando, o que você tem que lidar. Gabriel suspirou, como se ela tivesse acabado de tomar um passo que não podia mais ser desfeito. Então, vamos começar. Mas lembre-se de que, uma vez que você entrar nesse mundo, não poderá mais voltar atrás. O que você vê aqui não pode ser contado a ninguém. Com um gesto, Gabriel sinalizou para o garçom trazer uma garrafa de vinho raro, e os dois começaram a conversar, mas o tom da conversa era diferente. Gabriel estava explicando detalhes sobre sua família, sobre o que sua empresa realmente fazia, e sobre como tudo estava interligado com o poder, as influências e até as ameaças que ele enfrentava. Beatriz ouvia, atenta, mas não conseguia deixar de se perguntar até que ponto ela realmente queria saber a verdade. Minha família não é como as outras, Beatriz. Não somos apenas ricos. Somos influentes, poderosos, e nossa presença é sentida em todos os lugares. O que você não entende é que nossas escolhas não afetam apenas nossas vidas. Cada decisão que tomamos tem ramificações, e nem sempre as coisas acontecem da maneira que gostaríamos. Estamos envolvidos com políticas, negócios que vão além das finanças, e, sim, até com coisas ilegais. Muitas vezes, somos forçados a tomar atitudes que ninguém entenderia, Gabriel explicou com um tom sombrio, a voz carregada com a realidade da sua vida. Beatriz olhou para ele, ainda absorvendo as palavras. Tudo o que ela conhecia até então parecia ter sido uma ilusão. Ela sabia que o mundo de Gabriel estava longe de ser perfeito, mas agora entendia que as escolhas dele não eram apenas dele. Ele estava atado a algo muito maior, algo que nem mesmo ele podia controlar. Mas por que você me contou isso, Gabriel? Por que eu preciso saber disso? Beatriz perguntou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Ela ainda não sabia o que era real e o que era parte do jogo, mas ela estava começando a sentir o peso das palavras dele. Porque, Beatriz, se você vai estar comigo, precisa entender que você não será apenas uma espectadora. Você vai ser parte disso tudo. Não posso mais te proteger como antes. Não posso esconder o que você vai enfrentar. E, mais importante, se você não estiver preparada para isso, as consequências serão grandes. Não será mais apenas sobre nós dois, mas sobre tudo que envolve as nossas vidas, Gabriel respondeu, os olhos fixos nela, como se buscasse uma confirmação. O ambiente ao redor parecia agora estar mais denso. As conversas dos outros ao redor da mesa não mais existiam para Beatriz. Ela estava imersa no que Gabriel dizia, e a cada palavra ele estava puxando mais fundo em um mundo que ela nunca imaginou ser capaz de entrar. O garçom trouxe o prato principal, mas Beatriz mal tocou na comida. Seus olhos estavam fixos em Gabriel, tentando entender o que ele estava dizendo. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Se ela estivesse pronta para enfrentar tudo o que estava sendo revelado, seria a última vez que ela poderia voltar atrás. Você está me dizendo que a minha vida agora será uma parte de algo muito maior do que eu imaginava, que meu futuro está atrelado ao seu mundo de negócios, e que até as coisas mais simples serão afetadas por isso. Beatriz perguntou, agora com a voz mais firme,
como se tentasse digerir a magnitude da situação. Sim, Beatriz. A partir de agora, tudo o que você fizer estará ligado ao que somos, ao que fazemos e ao que representamos. Você será uma extensão de mim, e todo o peso que eu carrego, você também carregará. Isso é o que significa estar comigo. Mas é a sua escolha. Você pode voltar atrás a qualquer momento, se achar que não pode lidar com isso. Só você pode decidir. Beatriz olhou para Gabriel, sentindo seu coração disparar. A decisão agora estava em suas mãos. Ela sabia que se escolhesse continuar, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que não podia mais voltar atrás. O amor que sentia por Gabriel era mais forte do que qualquer medo. Ela já havia feito a escolha. Eu quero ficar, Gabriel. Estou pronta para isso. Quero viver ao seu lado, enfrentar tudo o que vier, porque eu te amo. Gabriel a observou em silêncio, por um momento que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, ele sorriu, um sorriso que não era de alívio, mas de entendimento. Eles haviam cruzado o limiar juntos, e, agora, não havia mais volta. Beatriz passou os dias seguintes absorvendo a nova realidade em que se encontrava. Cada passo, cada gesto, cada conversa parecia mais carregado de significados do que nunca. Ela não conseguia mais olhar para sua vida anterior com os mesmos olhos. Antes, tudo parecia simples, mas agora o mundo à sua volta estava tingido por sombras, e Gabriel era a única luz que iluminava sua jornada. Mas com essa luz vinha um preço alto, um preço que ela ainda não conseguia compreender completamente. Gabriel, por sua vez, parecia mais distante. Ele não estava mais ao seu lado como antes. Estava sempre ocupado, falando com pessoas que ela não conhecia, lidando com questões que ela mal conseguia entender. Cada vez mais, Beatriz se sentia como se estivesse sendo deixada para trás, não por escolha dele, mas pela imensidão da vida que ele levava. As reuniões, os compromissos, os projetos que pareciam consumir a sua energia estavam se tornando cada vez mais frequentes. Ele estava tentando equilibrar tudo, mas parecia que algo estava se quebrando no meio disso tudo. Naquele dia, Beatriz foi convidada para um evento, algo que ela sabia que era mais do que uma simples recepção. Era uma gala de negócios, uma das muitas em que Gabriel estava envolvido. Ela já sabia o que esperar, pessoas ricas e poderosas, sempre de olho nas oportunidades que o futuro oferecia. Mas naquele evento, algo estava diferente. Ela podia sentir a tensão no ar, um tipo de alerta silencioso que parecia rondar todos os que estavam ali. Beatriz, ainda tentando se adaptar à vida que Gabriel levava, chegou com um vestido elegante, mas simples o suficiente para não chamar demasiada atenção. Mas, ao entrar no salão, foi impossível não perceber os olhares que se voltavam para ela. Muitas pessoas a observavam como se ela fosse uma novidade, um enigma que merecia ser desvendado. Alguns, mais velhos e experientes, a observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Outros, mais jovens, olhavam-na com um certo desejo, como se estivessem tentando entender o que uma mulher como ela estava fazendo ali. Ela se dirigiu à mesa onde Gabriel estava, tentando ignorar os olhares e os sussurros ao seu redor. Ele estava no centro de uma conversa importante, cercado por empresários e pessoas influentes. Quando ele a viu, seu olhar se suavizou, mas ele rapidamente retornou à conversa, dando-lhe um breve aceno para que se sentasse ao seu lado. Beatriz não sabia se estava se sentindo bem-vinda ou apenas tolerada. Ela tentava se manter calma, mas não podia evitar a sensação de estar fora de lugar, de ser uma intrusa no mundo dele. Beatriz, este é o Sr. Rocha, Gabriel disse, interrompendo sua conversa com um homem de aparência séria e com uma expressão de autoridade. Ele é um dos investidores mais poderosos que temos. Beatriz sorriu timidamente, estendendo a mão para cumprimentá-lo. O Sr. Rocha apertou sua mão com firmeza, seus olhos avaliando-a com uma intensidade que a fazia sentir-se desconfortável. Ela não estava acostumada com esse tipo de atenção, não dessa forma. Quando o Sr. Rocha soltou, seu olhar permaneceu em Gabriel por um momento, algo que Beatriz não conseguiu entender, mas que parecia carregar um significado oculto. Eu a conheço de algum lugar, o Sr. Rocha disse, sem rodeios. Beatriz se encolheu, sem saber como reagir, enquanto Gabriel parecia desconfortável com a pergunta. Ela é minha companheira, Sr. Rocha. Beatriz, por favor, fique à vontade, Gabriel disse rapidamente, tentando mudar o foco da conversa. Mas, como sempre, as palavras de Gabriel soavam como uma proteção, algo que ela sabia que ele fazia instintivamente. Mas, naquele momento, Beatriz percebeu algo. Ela não era mais apenas uma mulher apaixonada por um homem. Ela era parte de um jogo maior, onde os olhos estavam sempre em cima dela, tentando entender o que ela representava no universo de Gabriel. O evento seguiu seu curso,
e Beatriz tentou se entrosar com algumas pessoas, mas sua mente estava ocupada demais. Ela não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Por mais que Gabriel tentasse protegê-la, ela não estava mais imune aos impactos do mundo ao seu redor. A cada pessoa que a olhava, a cada conversa sussurrada, ela sentia que algo estava acontecendo, algo que ela não sabia se poderia controlar. Horas se passaram, e, finalmente, quando o evento estava quase no fim, Gabriel a puxou para longe da mesa, onde estavam as conversas mais importantes. Eles caminharam até um jardim ao lado do salão, onde o silêncio os envolveu. Beatriz, eu sei que isso é difícil, mas você precisa entender que não somos apenas nós dois aqui. O que você está vendo, o que está sentindo, são as consequências do meu mundo. Eu não posso controlar tudo, e nem posso proteger você de tudo. Você vai precisar aprender a lidar com isso, Gabriel disse, olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. Beatriz sentiu o peso das palavras dele, e a angústia se tornou quase insuportável. Ela sabia que ele estava certo, mas não conseguia se livrar do medo que estava tomando conta dela. Eu não sei se consigo, Gabriel. Não sei se estou pronta para tudo isso. Nunca imaginei que seria assim. Gabriel a olhou nos olhos, e, por um momento, ele parecia tão vulnerável quanto ela. Eu não quero que você mude, Beatriz. Eu não quero que você perca quem você é. Só quero que saiba que, se escolher estar ao meu lado, você precisa estar preparada para as consequências. Ela olhou para ele, o rosto iluminado pela luz suave das lâmpadas no jardim. Ela não sabia se estava preparada para as consequências, mas sabia que, no fundo, já não podia mais viver sem ele. Ela havia feito sua escolha, e agora era hora de enfrentar as sombras que a rodeavam. Eu estou pronta, Gabriel. Eu vou aprender. E, com isso, os dois voltaram para o evento, mas Beatriz sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa para Beatriz. A decisão de estar ao lado de Gabriel havia lhe colocado em um caminho que ela nunca imaginou seguir. Cada novo evento, cada reunião de negócios, cada encontro com figuras poderosas a fazia sentir que estava se perdendo em um mundo onde as regras eram completamente diferentes. Gabriel estava sempre presente, mas havia algo em seus olhos que a deixava inquieta. Ele estava se afastando aos poucos, não fisicamente, mas emocionalmente. E a cada dia, Beatriz começava a sentir mais o peso das responsabilidades que viriam com seu novo papel. Naquela manhã, Gabriel a acordou mais cedo do que o habitual. Ele estava vestido de maneira impecável, com um terno de corte perfeito e um olhar determinado. Beatriz estava ainda meio sonolenta, mas a seriedade no rosto de Gabriel a fez acordar rapidamente. Beatriz, temos que ir a um encontro importante. Sei que ainda não está acostumada com isso, mas você precisa entender como as coisas funcionam aqui. Não é mais só sobre nós. O que fazemos, onde estamos, afeta muitas pessoas ao nosso redor. Você está pronta? Gabriel perguntou, sua voz grave, mas com uma suavidade por trás das palavras. Beatriz hesitou por um momento. Ela sabia o que estava em jogo. Sua vida nunca mais seria a mesma, e ela estava prestes a entrar ainda mais fundo no mundo de Gabriel. Mas, olhando para ele, sentiu uma necessidade crescente de ficar ao seu lado, não importa o que isso significasse. Sim, Gabriel, estou pronta, ela respondeu, com uma firmeza que ela mesma não sabia de onde vinha. Eles saíram do apartamento, e o clima na rua parecia mais pesado do que o normal. O trânsito estava mais intenso, como se a cidade estivesse em movimento por uma razão que Beatriz não entendia. Gabriel estava tenso, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ele estava atento a tudo ao seu redor, como se estivesse esperando que algo fosse dar errado. O que está acontecendo, Gabriel? Você parece diferente, Beatriz perguntou, sentindo a pressão no ar. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu uma expressão de preocupação em seu rosto. Estamos prestes a fazer um grande acordo com pessoas muito influentes. Se isso der errado, as consequências podem ser terríveis. Mas precisamos disso, Beatriz. Essa é a nossa chance de avançar, de consolidar o que construímos até agora. Beatriz sabia que, com aquelas palavras, Gabriel estava revelando um lado de si que ela ainda não havia visto. Ele estava vulnerável, mais do que ela poderia imaginar, e, naquele momento, ela percebeu que seu amor por ele estava se transformando em algo muito mais complexo. Ele não era apenas o homem com quem ela queria passar a vida. Ele era alguém que carregava um peso que ela mal conseguia compreender, mas que agora ela compartilhava, de alguma forma. Chegaram ao destino, uma sala de conferências no topo de um prédio imponente, com vista para a cidade que parecia ser o centro de todo o poder. Dentro da sala, estavam figuras importantes, empresários, advogados e até políticos,
todos reunidos em torno de uma mesa grande, discutindo negócios que pareciam transcender qualquer coisa que Beatriz tivesse conhecido. O ambiente estava carregado de tensão, e o silêncio que precedia a reunião era quase palpável. Gabriel a conduziu até uma cadeira ao seu lado, e Beatriz sentiu os olhares de todos ao redor se voltando para ela. Não era mais uma jovem simples, agora ela fazia parte desse jogo. Ela olhou para Gabriel, tentando entender o que ele estava passando. Ele estava calmo, controlado, mas seus olhos denunciavam uma luta interna. Ele não queria que ela estivesse ali, ela sabia disso. Mas ele também sabia que não tinha escolha. A reunião começou, e Beatriz se viu completamente perdida nas palavras e nas negociações que se desenrolavam ao seu redor. Termos que ela nunca imaginou ouvir eram discutidos com uma facilidade que a fazia sentir como se estivesse em um filme, em um universo paralelo onde as regras eram diferentes. Gabriel estava no centro de tudo, sua presença imponente e sua mente afiada como uma lâmina. Ele sabia o que fazer, como agir, como manipular as situações a seu favor. Ele era um mestre no jogo, e Beatriz estava apenas começando a aprender suas regras. Aos poucos, ela foi se acostumando com o ambiente, percebendo que nada era o que parecia ser. Sorrisos eram apenas máscaras, apertos de mão escondiam acordos secretos, e palavras gentis podiam ser carregadas de intenções cruéis. Beatriz sentiu que estava sendo testada a cada momento, como se fosse uma peça em um jogo maior, um jogo de interesses onde sua única função era seguir o fluxo ou ser deixada para trás. A reunião se arrastava, mas Gabriel estava firme, guiando tudo para o resultado que desejava. Beatriz, no entanto, sentia que algo estava prestes a acontecer. O ar estava denso, e ela sentiu uma presença que a fazia desconfortável. Olhou ao redor, tentando entender de onde vinha aquela sensação, quando viu um homem entrar na sala. Ele era alto, de cabelo escuro, bem vestido, mas sua presença exalava algo perigoso. O homem olhou diretamente para Gabriel, e, sem dizer uma palavra, ele se aproximou da mesa. Gabriel o reconheceu imediatamente e se levantou. Vitor, não esperava que você aparecesse aqui hoje, Gabriel disse, sua voz carregada de um tom que Beatriz não conseguia decifrar. O homem chamado Vitor apenas sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Ele se aproximou de Gabriel, e Beatriz percebeu que havia uma tensão palpável entre os dois. Você está arriscando demais, Gabriel. Eu espero que você saiba o que está fazendo. As coisas não estão tão simples como você pensa, Vitor disse, sua voz fria e ameaçadora. Beatriz sentiu o sangue gelar. O que estava acontecendo? Quem era esse homem e o que ele queria de Gabriel? Vamos deixar os jogos para depois, Vitor. Estamos aqui para fechar um negócio, e é isso que vamos fazer. Qualquer outra coisa, resolvemos depois, Gabriel respondeu com uma calma que Beatriz sabia que era apenas uma fachada. Ela sentiu o peso das palavras de Vitor, e a sala, antes tensa, agora parecia uma panela prestes a explodir. O ambiente na sala de conferências ficou denso, quase irrespirável. Beatriz percebeu que a presença de Vitor não era apenas uma casualidade. Ele estava ali com um propósito, algo que transcendia o simples ato de fechar negócios. A tensão entre ele e Gabriel era palpável, e Beatriz se viu mais uma vez sendo puxada para um mundo que ela mal entendia. Vitor não parecia disposto a se retirar. Ele fixou os olhos em Gabriel por um longo momento, e Beatriz sentiu um arrepio na espinha. Era como se ele estivesse esperando alguma reação de Gabriel, como se houvesse algo não dito entre os dois, algo que Beatriz não conseguia compreender. Está tudo bem, Beatriz. Só negócios, Gabriel disse, tentando aliviar a tensão. Mas a maneira como ele olhou para Vitor sugeria que a situação era mais grave do que ele queria admitir. Beatriz, sentindo-se cada vez mais desconfortável, tentou se concentrar na reunião, mas as palavras das negociações pareciam distantes. Sua mente estava ocupada tentando decifrar o que estava acontecendo. Quem era Vitor, e o que ele queria de Gabriel? O silêncio entre eles foi interrompido quando Vitor finalmente se virou para Beatriz. Seu olhar era frio, mas havia uma curiosidade em seus olhos que a incomodou profundamente. Você não faz parte disso, faz? Vitor perguntou, sua voz baixa, mas cortante. Você não sabe o que está acontecendo aqui, não é? Beatriz sentiu as palavras como uma faca em seu peito. Ela não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que sabia era que Gabriel estava envolvido em algo muito maior do que ela imaginava, algo que ele não queria que ela soubesse. A ideia de que ela estava sendo usada como uma peça no jogo deles a incomodava, mas ela não sabia o que fazer. Gabriel, que até então havia se mantido calmo, parecia agora desconfortável. Ele se aproximou de Beatriz e colocou a mão suavemente em seu ombro,
um gesto que a tranquilizou momentaneamente, mas que também a fez perceber o quão distante ele estava. Ele havia se tornado uma figura difícil de alcançar, e ela não conseguia mais entendê-lo por completo. Vamos esquecer isso por agora, Vitor. Vamos focar no que é importante, Gabriel disse, tentando retomar o controle da situação. Mas Beatriz sabia que as palavras de Vitor haviam plantado uma semente de dúvida em sua mente. Algo estava errado, muito errado, e Gabriel não estava sendo transparente com ela. A reunião seguiu em frente, mas Beatriz não conseguia mais se concentrar. Sua mente estava agitada, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Quem era esse homem, Vitor? E o que ele sabia sobre Gabriel que ela não sabia? O que estava sendo escondido de ela? Ao fim da reunião, Gabriel a conduziu para fora da sala. Eles estavam longe de terminar o que tinham começado, mas ela não conseguia mais se importar com os negócios. Sua cabeça estava girando com as possibilidades, com os pensamentos que a consumiam. Gabriel não parecia notar a sua inquietação, ou talvez estivesse fingindo que não havia. Vamos sair daqui, Beatriz. Precisamos de um pouco de ar fresco, Gabriel disse, já pegando a bolsa de Beatriz e levando-a pela mão para fora do prédio. O ambiente lá fora estava tranquilo, mas a sensação de pressão não desapareceu. Eles caminharam pelas ruas, sem trocar muitas palavras. Beatriz estava perdida em seus pensamentos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Gabriel, quem era aquele homem? O que ele queria de você? Beatriz finalmente perguntou, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. Gabriel suspirou e parou de caminhar. Ele olhou para ela, e por um momento, Beatriz viu uma tristeza profunda em seus olhos, algo que ela não conseguia entender completamente. Vitor, é alguém do meu passado. Alguém com quem fiz alguns negócios há muitos anos. Ele tem informações que poderiam destruir tudo o que construímos até agora, Gabriel disse, a voz tensa, como se estivesse carregando um peso invisível. Beatriz o olhou com surpresa. O que ele tem contra você, Gabriel? O que ele sabe? Gabriel pareceu hesitar por um momento, mas depois falou com mais firmeza. Ele sabe sobre um erro que cometi no passado. Algo que, se sair, pode arruinar minha reputação e tudo o que eu construí até agora. Ele não é alguém com quem eu quero mexer, Beatriz. Ele é perigoso. As palavras de Gabriel caíram sobre Beatriz como um balde de água fria. Ela não conseguia processar tudo o que ele estava dizendo. Gabriel havia cometido um erro, algo tão grave que poderia destruir tudo o que ele havia alcançado. E esse erro estava prestes a vir à tona, com a ajuda de Vitor. Você nunca me contou sobre isso, Gabriel. Por que não me contou? Beatriz perguntou, sua voz tremendo. Gabriel abaixou a cabeça, a culpa evidente em seu rosto. Eu não queria que você soubesse. Não queria que você se envolvesse. Não queria te colocar nesse mundo de mentiras e jogos. Mas agora você está envolvida, Beatriz. Não tem mais como voltar atrás. Beatriz sentiu uma dor profunda em seu coração. Ela nunca imaginou que o homem por quem se apaixonou fosse esconder algo tão sombrio. Ela se sentiu traída, não pelo que Gabriel havia feito, mas pelo fato de que ele não confiava nela o suficiente para contar a verdade. Você me usou, Gabriel? Beatriz perguntou, com a voz quase inaudível. Será que tudo isso foi só uma forma de me manter ao seu lado, enquanto você lidava com seus próprios problemas? Gabriel a olhou com um olhar de dor, mas não respondeu. Ele sabia que as palavras dela eram verdadeiras. Ele havia tentado protegê-la do que ele sabia ser um mundo perigoso, mas agora, não havia mais como esconder a verdade. O silêncio entre eles foi pesado. Beatriz sentia que sua visão sobre Gabriel, sobre tudo o que havia construído com ele, estava desmoronando diante de seus olhos. E, apesar do amor que ainda sentia, ela sabia que a confiança que tinha nele estava quebrada. Ela respirou fundo e, com um último olhar para Gabriel, disse, eu preciso de um tempo, Gabriel. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso agora. Ele a observou partir, o coração apertado. Ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Beatriz caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, seus pensamentos turbilhonando a cada passo. O mundo ao seu redor parecia desfocado, como se ela estivesse vivendo em uma realidade paralela. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, e a dúvida crescente a consumia. O que ela deveria fazer? Estava apaixonada por um homem que, até então, acreditava ser digno de sua confiança, mas agora ela se sentia perdida, sem saber em quem confiar. O que mais ele poderia estar escondendo? Ela se sentou em um banco de praça, sem nem perceber o quanto tempo havia passado. A cidade estava se tornando mais silenciosa à medida que a noite caía, mas sua mente estava longe dali,
presa nos eventos do dia. Ela se perguntava como chegou até ali. O que a fez seguir ao lado de Gabriel, mesmo com todas as mentiras, os segredos e os perigos envolvidos? Seria o amor? Ou seria a promessa de algo maior, de uma vida que ela nunca imaginou, mas que agora parecia cada vez mais distante de seu alcance? As perguntas se acumulavam em sua cabeça, e ela não conseguia encontrar uma resposta satisfatória para nenhuma delas. Gabriel havia sido claro sobre os riscos, mas o que realmente estava em jogo? Ela sabia que o que mais a machucava não era a revelação de que ele tinha um passado sombrio, mas o fato de que ele havia mantido isso dela, que não confiava nela o suficiente para dividir seu fardo. Ele a envolvera nesse mundo sem pedir permissão, sem dar a ela a chance de escolher. Beatriz sabia que estava em um ponto de inflexão. Ela precisava decidir o que fazer com o que sabia agora. A escolha parecia simples à primeira vista: ficar com Gabriel, apoiar sua luta contra o passado, ou seguir seu próprio caminho, longe de tudo isso. Mas no fundo, ela sabia que nenhuma dessas opções era fácil. Ambas tinham um preço. Enquanto ainda se perdia nesses pensamentos, o celular em seu bolso vibrou. Ela olhou para a tela e viu que era uma mensagem de Gabriel. Ela hesitou por um momento, mas então, sem conseguir evitar, abriu a mensagem. Beatriz, eu sei que você está confusa, e eu não posso te culpar por isso. Mas quero que saiba que, independentemente do que aconteça, minha decisão foi sempre tentar te proteger. Sei que falhei, mas se você me der uma chance, prometo que vou fazer o que for necessário para colocar as coisas no lugar. Me encontre onde nos vimos pela primeira vez. Eu preciso de você. As palavras de Gabriel a atingiram em cheio, como uma onda. Ela sentiu a dor e a sinceridade nas palavras dele, mas também o peso da responsabilidade que ele estava tentando transferir para ela. O que ele realmente queria? Estava apenas se desculpando por seu erro, ou estava tentando manipular mais uma vez? Beatriz sabia que não poderia tomar uma decisão impulsiva. Ela precisava entender melhor a situação, entender o que estava em jogo, e mais importante, o que ela realmente queria para si mesma. Ela não podia mais ser a vítima de um jogo que não compreendia completamente. E, embora o amor por Gabriel ainda estivesse lá, ela sabia que precisava colocar sua própria paz de espírito acima de qualquer outra coisa. Sem saber o que fazer, ela se levantou do banco e olhou para o horizonte. A cidade estava iluminada, mas de uma maneira que não parecia acolhedora. Ela sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Sabia que, seja qual fosse sua escolha, algo dentro de si mudaria para sempre. Decidiu ir até o local onde haviam se encontrado pela primeira vez. Um lugar simples, mas cheio de memórias. Talvez fosse lá que ela conseguiria clarear sua mente, longe do caos que sua vida havia se tornado. Ao chegar, ela o viu. Gabriel estava ali, esperando, com o olhar tenso, como se estivesse aguardando uma sentença. Quando ele a viu, levantou-se e caminhou em direção a ela. Ele não parecia mais o homem confiante e imbatível que ela havia conhecido. Havia algo mais vulnerável nele agora, como se o peso de suas decisões estivesse finalmente começando a quebrá-lo. Beatriz, ele disse, com uma suavidade que ela não tinha ouvido antes, eu sei que você está com raiva de mim. Sei que te magoei e te decepcionei. Mas preciso que saiba que meu amor por você nunca foi uma mentira. Beatriz olhou nos olhos dele, tentando encontrar alguma resposta nas palavras que ele dizia. Mas não era mais o suficiente. Ela não sabia mais o que sentir. Você me usou, Gabriel. Não me contou a verdade porque achou que eu não conseguiria lidar com isso, mas o que eu preciso saber agora é: posso confiar em você de novo? Ela perguntou, a voz firme, mas cheia de dor. Gabriel a encarou, e por um momento, o silêncio entre eles foi pesado. Ele sabia que as palavras não poderiam consertar o que havia sido quebrado. Não mais. Mas ele também sabia que não poderia perder Beatriz, não agora. Eu não posso prometer que nunca vou errar, Beatriz. Mas posso te prometer que vou lutar por você, pelo nosso futuro. Se você me der essa chance, eu farei de tudo para mostrar que posso ser digno da sua confiança. Ele respondeu, a voz baixa, mas carregada de uma sinceridade desesperada. Beatriz respirou fundo. O que ela sentia por ele não havia desaparecido, mas a confiança havia sido abalada de maneira irreparável. Ela queria acreditar nele, queria que tudo voltasse a ser como antes, mas sabia que a decisão que estava prestes a tomar mudaria tudo. Não havia como voltar atrás. Eu preciso de um tempo, Gabriel. Eu não posso tomar essa decisão agora. Mas eu prometo que, quando for o momento certo, vou te dar a resposta que você merece, Beatriz disse, com uma determinação que ela própria não sabia de onde vinha. Ela virou-se e começou a caminhar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, mas ela sabia que estava tomando a decisão certa para si mesma.
Ela precisava encontrar sua própria verdade antes de poder decidir o futuro deles. Gabriel a observou partir, com um peso no peito, sabendo que as palavras não eram mais suficientes. Ele só podia esperar. O sol estava se pondo lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. Beatriz, depois de sair da cena em que havia confrontado Gabriel, sentia o peso do silêncio à sua volta. As palavras de Gabriel ainda reverberavam em sua mente, mas não havia alívio. Apenas mais perguntas. O que ele estava realmente disposto a fazer para provar sua sinceridade? E, mais importante, por que ela não conseguia simplesmente deixá-lo ir? Beatriz se sentou no banco de uma cafeteria, observando as pessoas passarem apressadas, como se sua vida estivesse seguindo sem ela. Não conseguia escapar do turbilhão em sua cabeça. Sabia que a decisão que tomaria não seria fácil, mas havia algo que precisava entender primeiro. Algo que a conectava diretamente com Gabriel, mas que ele nunca se atrevera a revelar. Então, como um lampejo, a resposta veio até ela. Ela precisava saber mais sobre o passado de Gabriel. O que ele não estava dizendo. O que ele temia que fosse descoberto. Decidiu que, antes de tomar qualquer decisão, ela deveria confrontá-lo com isso. Era o mínimo que ela podia fazer, se fosse realmente seguir com ele. O que o amarrava tanto a esse segredo? Passaram-se alguns dias desde o último encontro. Beatriz se encontrava em um impasse, tentando compreender seus próprios sentimentos e a natureza da relação que tinha com Gabriel. Foi quando ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade foi mais forte. A mensagem dizia: "Se você quer saber a verdade sobre Gabriel, venha até o endereço que estou enviando. Ele está escondendo algo de você, algo que vai mudar tudo entre vocês." Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo? Quem seria essa pessoa e o que ela sabia sobre Gabriel? Ela olhou ao redor, ainda tentando se convencer de que poderia ignorar aquele recado. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo com ele, e o que ele estava escondendo, era mais forte. A mensagem continha um endereço em uma rua afastada da cidade, uma área com muitos armazéns abandonados. A tensão dentro de Beatriz aumentou, mas ela sabia que não havia como voltar atrás. Decidiu que iria descobrir a verdade. Ela chegou ao local, um prédio antigo e de aparência decadente. As portas estavam fechadas, mas uma janela quebrada permitia a entrada de luz. Beatriz olhou em volta, insegura, mas sem opções. Entrou e, à medida que caminhava pelos corredores escuros, sentiu uma crescente sensação de desconforto. No fundo do corredor, ela encontrou uma porta entreaberta. Hesitou, mas empurrou a porta com cautela. O que viu fez seu coração disparar. Em uma sala vazia, sentada ao lado de uma mesa, estava uma mulher. Ela era jovem, mas seus olhos eram marcados por algo profundo e angustiante. Beatriz a olhou, sem saber o que dizer. "Eu sabia que você viria", a mulher falou, sua voz grave e tensa. "Gabriel me pediu para não contar nada, mas a verdade precisa vir à tona." Beatriz sentiu o estômago revirar. "Quem é você? O que você sabe sobre ele?" A mulher deu um sorriso amargo, como se soubesse mais do que deveria. "Eu sou alguém do passado de Gabriel. Fui a razão pela qual ele fugiu por tanto tempo. Ele fez escolhas. Escolhas que afetaram muito mais do que apenas ele." Beatriz se aproximou, o coração batendo mais rápido. "O que ele fez? O que ele está escondendo de mim?" A mulher olhou para ela com um olhar triste, como se quisesse se desculpar por algo. "Gabriel, ele foi responsável por uma tragédia. Uma tragédia que destruiu vidas. E ele jurou que nunca contaria a verdade. Ele acha que se você souber o que ele fez, vai deixá-lo, e isso destruiria o pouco que ele tem." Beatriz sentiu a dor de suas palavras atravessarem sua alma. "O que foi que ele fez? Me diga", ela exigiu, sua voz tremendo. A mulher levantou-se, dando passos lentos até uma mesa próxima, onde havia um envelope antigo. Ela o entregou a Beatriz, que o pegou com mãos trêmulas. "Abra. O que você descobrirá vai mudar tudo." Beatriz hesitou por um momento, mas finalmente abriu o envelope. Dentro, havia uma foto desbotada e algumas páginas de um relatório. Quando ela olhou para a foto, sua respiração falhou. Era uma foto de Gabriel, jovem, em uma cena que parecia ter sido tirada anos antes, mas ao lado dele estava um homem que Beatriz não conhecia, mas que tinha uma expressão familiar, como se ela tivesse visto aquele rosto em algum lugar antes. Ela olhou para o relatório e leu as palavras com dificuldade. "Acidente fatal, perda irreparável, testemunha-chave, Gabriel Almeida." As palavras estavam começando a fazer sentido,
mas as perguntas começaram a surgir ainda mais intensamente. O que exatamente havia acontecido? E quem era aquele homem ao lado de Gabriel? Esse homem, ele estava envolvido no acidente? Beatriz perguntou, os olhos fixos na foto. A mulher acenou com a cabeça, lentamente. Ele foi o motivo pelo qual Gabriel se afastou de tudo e de todos. O acidente, ele não foi um simples acidente. E o que você precisa entender é que Gabriel vive com isso há muito tempo. A sala parecia girar ao redor de Beatriz. Tudo o que ela pensava saber sobre Gabriel estava sendo desmantelado diante de seus olhos. O homem por quem se apaixonou tinha um passado muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. E agora, ela não sabia mais em quem confiar. Você tem que decidir o que vai fazer agora, a mulher disse, com um tom triste. Você vai continuar amando um homem com um passado que não pode ser apagado, ou você vai seguir em frente, sabendo a verdade? Beatriz estava perdida. O que deveria fazer? Ela sabia que nada seria a mesma coisa a partir de agora. Ela guardou o relatório e a foto, sem saber se deveria confrontar Gabriel com tudo o que acabará de descobrir ou se deveria se afastar dele de uma vez por todas. O que ele havia feito parecia irreparável, mas o amor que ela ainda sentia por ele não desaparecia tão facilmente. Ela se virou e saiu da sala, sem olhar para trás. A verdade estava agora em suas mãos, mas ela não sabia se estava pronta para lidar com ela. O som do vento cortando a noite fria parecia aumentar a tensão dentro de Beatriz. Ela caminhava pelas ruas silenciosas, sem saber onde estava indo, mas com a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. As palavras da mulher e o conteúdo do envelope queimavam em sua mente, e as perguntas estavam se tornando um turbilhão que a impedia de pensar com clareza. Gabriel tinha um segredo terrível, e ela não sabia se estava preparada para enfrentá-lo. Ela sabia que precisava confrontá-lo. Não havia mais espaço para incertezas. Ela o amava, mas isso não significava que poderia ignorar o que ele tinha feito no passado. Era algo que não poderia mais ser simplesmente deixado para trás, como se nada tivesse acontecido. O que ele escondera dela era uma parte fundamental de quem ele era, e ela não poderia viver ao lado dele sabendo que ele estava se escondendo da verdade. Chegando ao seu apartamento, Beatriz não hesitou em ligar para Gabriel. O coração batia forte em seu peito, e ela sentia que o momento do confronto havia chegado. Ela precisava de respostas, precisava entender o que havia ocorrido e o que ele realmente tinha feito. O telefone tocou, e por um instante, ela quase desligou. Mas, ao ouvir a voz de Gabriel do outro lado, ela se obrigou a continuar. Beatriz, onde você está? Eu sei que está com raiva de mim, mas por favor, me escute. Eu não quero que você se afaste, Gabriel disse, a ansiedade clara em sua voz. Eu preciso que você me diga a verdade, Gabriel, Beatriz respondeu, com firmeza. Eu não posso mais viver com essas mentiras. O que você está escondendo de mim? O que você fez? Silêncio. A voz de Gabriel se silenciou por alguns segundos, como se ele estivesse tentando encontrar as palavras certas. Beatriz podia sentir a tensão do outro lado da linha, e sabia que, de alguma forma, ele sabia que aquele momento havia chegado. Não havia mais como adiar o confronto. Beatriz, eu queria te poupar disso. Queria que você fosse feliz, sem precisar carregar o peso do meu passado. Mas eu vejo que não posso mais te enganar. Você tem direito à verdade. Beatriz ficou em silêncio, aguardando ansiosamente. Ela sabia que ele estava tentando encontrar uma maneira de justificar suas ações, mas não sabia o que ele diria a seguir. E então, finalmente, ele falou. O acidente que você viu no relatório, o homem ao meu lado na foto, era meu irmão. O acidente que ocorreu foi algo que eu não pude evitar, mas que me assombra todos os dias. Meu irmão morreu, Beatriz. Ele estava comigo naquele dia. Estávamos juntos, fazendo algo que nunca deveríamos ter feito. E eu não posso viver com isso. Eu fugi de tudo e de todos porque não sou digno de ser feliz. Beatriz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela sabia que o segredo de Gabriel era algo profundo, algo que o havia moldado de maneira irreversível, mas ouvir aquelas palavras de sua boca a deixou atonita. Gabriel, o homem que ela amava, havia perdido um irmão e carregava a culpa sobre aquilo, culpando-se por um erro do passado. E aquele erro o consumia. Você não está entendendo, Beatriz, ele continuou, sua voz tremendo. Eu estava com meu irmão, tentando fazer o certo, tentando salvar nossa empresa, mas o que aconteceu foi um desastre. Ele morreu por minha causa. E por isso eu me afastei de todos. Porque não sou digno do amor de ninguém. Beatriz sentiu as palavras dele ressoando em seu peito, como se o peso de suas palavras fosse um golpe que ela não sabia como suportar.
Ela sabia que o amor por Gabriel não havia desaparecido, mas a culpa que ele carregava parecia ser maior do que ela poderia entender. Gabriel, você não pode carregar essa culpa sozinho. Ninguém vai te abandonar por isso. Eu não vou te abandonar, ela disse, sua voz mais suave, mas com uma firmeza que refletia a intensidade de seus sentimentos. Você precisa enfrentar o passado, não fugir dele. Mas você também precisa deixar de acreditar que merece sofrer por isso a vida toda. O que aconteceu foi uma tragédia, mas isso não é um reflexo do seu caráter. Você tem o direito de viver e ser feliz. Gabriel parecia em choque com as palavras dela. Mas você não entende, Beatriz. Eu destruí uma vida. Eu destruí uma família. Não posso simplesmente esquecer tudo isso. Eu não estou pedindo para esquecer, Gabriel, Beatriz respondeu. Estou pedindo para que você pare de se punir por algo que aconteceu no passado. Você não pode mudar o que ocorreu, mas pode mudar o que faz com o que restou da sua vida. Ela pausou por um momento, permitindo que as palavras dele ecoassem em sua mente. A raiva que ela sentia por ele havia dado lugar a uma compreensão difícil, mas profunda. Gabriel não era o homem perfeito que ela imaginava, mas ninguém era. E se o amor dela por ele fosse real, ela não poderia apenas fugir dele agora. Ela precisava ajudá-lo a se libertar do peso de sua culpa. Gabriel, o que aconteceu não define quem você é. E eu estou aqui. Vou te apoiar, vou estar ao seu lado. Mas você precisa querer a ajuda. Você precisa deixar o passado no passado, Beatriz disse, com a voz calma, mas cheia de determinação. Ela ouviu o suspiro de alívio do outro lado da linha. Era como se uma parte da tensão que havia consumido Gabriel finalmente tivesse se soltado. Mas ela sabia que o caminho deles ainda seria longo. O peso do passado de Gabriel não desapareceria da noite para o dia. No entanto, agora, ela estava disposta a lutar ao lado dele, e talvez, juntos, pudessem encontrar a cura. Obrigado, Beatriz, ele murmurou, e ela podia ouvir a sinceridade em suas palavras. Eu não mereço seu perdão, mas, com você, talvez eu possa tentar ser alguém melhor. Beatriz sorriu para si mesma, embora soubesse que o mais difícil ainda estava por vir. Ela não sabia o que o futuro reservava para ela e Gabriel, mas uma coisa estava clara. O amor dele seria colocado à prova de maneiras que ela nunca imaginou. E só o tempo diria se, no final, eles conseguiriam superar o que havia sido perdido. Os dias que se seguiram foram de uma calma inquietante. Beatriz e Gabriel passaram mais tempo juntos, tentando reconstruir o que parecia estar quebrado. No entanto, apesar do esforço de ambos, a tensão ainda pairava sobre eles, como uma nuvem que não se dissipava. Gabriel, ainda lidando com as cicatrizes profundas de sua culpa, tentava se abrir, mas a luta interna parecia mais intensa a cada dia. Beatriz sabia que ele ainda não havia encontrado a paz consigo mesmo. Ele falava sobre o acidente, mas o que realmente doía não era o que ele tinha feito, mas o que ele acreditava merecer. O peso de sua culpa estava moldando cada passo que ele dava, e ela sentia a dificuldade de fazer com que ele acreditasse no que ela dizia, que ele merecia ser feliz, apesar de tudo. Certa manhã, Gabriel a convidou para um café no lugar favorito de ambos, uma pequena cafeteria perto do centro. Eles sempre iam lá quando queriam se desconectar do mundo, longe das pressões que o cercavam. Beatriz sabia que, por mais simples que fosse o encontro, seria um passo importante para ele. Talvez o momento em que ele começasse a se libertar, talvez o momento em que ele realmente começasse a acreditar no perdão. Eles estavam sentados à mesa, observando as pessoas passarem pela rua. Gabriel estava quieto, mexendo em sua xícara de café, claramente perdido em seus pensamentos. Beatriz, que já começava a entender que o tempo era o maior aliado dele, não queria forçar uma conversa, mas sentia que algo precisava ser dito. Eu sei que está difícil, Gabriel, Beatriz começou, sua voz suave. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui, e estarei sempre, enquanto você estiver disposto a lutar pela sua paz. Gabriel olhou para ela com um olhar perdido, como se ainda não soubesse como lidar com o apoio que ela estava lhe oferecendo. Eu não sei como te agradecer, Beatriz, ele disse, sua voz cheia de uma gratidão e tristeza misturadas. Eu sinto que estou te prendendo, que estou te fazendo sofrer por algo que não tenho como mudar. Beatriz pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele, tentando passar um pouco da tranquilidade que ela sentia. Você não está me prendendo, Gabriel. O que estamos fazendo aqui é um passo. Um passo importante. Não estou te fazendo sofrer. Eu me preocupo com você. E eu quero que você saiba que, mesmo que eu não possa apagar o passado, eu posso estar ao seu lado enquanto você lida com ele. Ele respirou fundo, tentando engolir as palavras que pareciam presas em sua garganta.
Mas, antes que pudesse falar mais, o som de uma música suave começou a tocar ao fundo, trazendo um pouco de leveza ao momento. Beatriz sorriu levemente. Era uma música que ambos gostavam, que os lembrava dos bons momentos que passaram juntos. Mas logo o som da música se misturou com o barulho de um carro estacionando do lado de fora. Beatriz olhou rapidamente para a janela e viu uma figura familiar se aproximando. Seu coração deu um salto. Era a mulher que havia se encontrado com ela na sala escura, a mulher que revelou o segredo do passado de Gabriel. Beatriz sentiu uma pontada de tensão e confusão. O que ela estava fazendo ali? Porque estava aparecendo no momento mais delicado da relação entre ela e Gabriel. A mulher entrou na cafeteria com passos firmes, mas ao ver Beatriz e Gabriel, ela parou por um instante, como se estivesse em dúvida sobre o que fazer. Seus olhos se fixaram nos dois, e ela parecia relutante em se aproximar, mas sabia que tinha algo importante a dizer. O que poderia ser tão urgente? Beatriz, tentando manter a compostura, levantou-se e se aproximou da mulher. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a dúvida em sua voz. A mulher olhou para Beatriz com um semblante sério. Eu preciso falar com Gabriel. É sobre o que aconteceu no passado. Algo que você ainda não sabe, Beatriz. Algo que vai mudar tudo. Beatriz sentiu seu estômago revirar, mas, antes que pudesse responder, Gabriel se levantou da mesa, a expressão grave no rosto. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula, mas controlada. Eu te pedi para não aparecer mais. Eu não quero mais falar sobre isso. A mulher ignorou a reação dele e olhou diretamente para Beatriz. Eu sei que Gabriel já te contou sobre o acidente e o que aconteceu com o irmão dele, mas há uma parte dessa história que ele não te contou. Uma parte que, se você souber, vai mudar sua visão sobre ele. E pode até mudar o futuro de vocês dois. Beatriz sentiu o mundo ao seu redor desabar. O que mais havia para descobrir? O que mais estava sendo escondido? Ela olhou para Gabriel, seus olhos buscando respostas, mas ele apenas abaixou a cabeça, como se soubesse o que estava prestes a acontecer e temesse mais uma vez a reação dela. Gabriel, o que está acontecendo? Beatriz perguntou, sua voz tremendo de emoção. O que mais você não me contou? Gabriel permaneceu em silêncio por um longo tempo, e Beatriz percebeu que ele estava lutando contra algo dentro de si. Algo que o impedia de ser totalmente honesto com ela. Algo que o estava consumindo. Ele finalmente falou, mas suas palavras vieram com um peso imenso. Eu não quero que você me veja da mesma maneira depois que souber, ele disse, a dor visível em sua voz. Mas o que você vai ouvir pode mudar tudo entre nós. Beatriz sentiu o ar desaparecer por um instante. O que Gabriel estava prestes a revelar seria a chave para compreender o verdadeiro peso do seu passado. Ou ela estaria prestes a ouvir algo que a faria finalmente entender que, apesar de seu amor por ele, o custo de estarem juntos seria mais alto do que ela poderia suportar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. A mulher, que Beatriz agora reconhecia como alguém com quem Gabriel estava envolvido no passado, permaneceu de pé, aguardando uma reação de Gabriel. O olhar dele estava fixo no chão, como se estivesse tentando evitar que seus olhos encontrassem os de Beatriz. Ele sabia que aquele momento de revelação não era algo que ele poderia simplesmente ignorar, mas ainda assim, o medo de perder Beatriz o impedia de se abrir completamente. Beatriz, por outro lado, sentia o peso de cada palavra que ele não estava dizendo. Ela sabia que a verdade tinha sido parcialmente revelada, mas havia algo mais. Algo que Gabriel ainda não tinha coragem de contar. O que ele estava escondendo agora era mais profundo do que ela imaginava. E esse segredo poderia mudar não apenas a percepção que ela tinha dele, mas também o futuro deles dois. A mulher, percebendo que o momento de tensão não estava sendo resolvido, deu um passo à frente. Eu entendo que você queira proteger Beatriz, Gabriel, ela começou, sua voz mais suave agora, quase melancólica. Mas a verdade precisa ser dita. Você merece que ela saiba quem você realmente é. Gabriel olhou para ela, um olhar vazio nos olhos. Eu não sou o homem que você pensa, Beatriz. E depois de ouvir o que ela tem a dizer, você provavelmente vai me odiar. Não seja tão dramático, Gabriel, a mulher disse, com um leve suspiro. Eu não estou aqui para causar mais dor. Estou aqui para dar a Beatriz a chance de escolher o que fazer com a verdade. Beatriz olhou para Gabriel, os olhos cheios de confusão e medo. Por favor, Gabriel, me diga o que está acontecendo. Eu preciso saber. Ele hesitou por um longo tempo antes de finalmente falar. Eu estava envolvido em algo ilegal. O acidente, o que aconteceu com meu irmão, não foi apenas um acidente. Eu estava em uma operação que deveria ter sido secreta, algo que minha família havia feito durante anos.
Quando o acidente aconteceu, tudo foi encoberto. O que eu fiz para tentar salvar a minha empresa custou a vida do meu irmão. E eu não sei se você vai conseguir me perdoar por isso. Beatriz sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras de Gabriel eram como um golpe direto ao seu coração. O homem que ela amava não era quem ela pensava que ele fosse. Ele havia se envolvido em algo ilegal, e sua busca por sucesso o havia levado a um caminho de destruição. A mulher, ainda observando a reação de Beatriz, falou novamente. Gabriel se afastou de todos, inclusive de sua família, porque ele sabia o que havia causado. Ele sentia que não tinha mais direito à felicidade. Mas não é isso que ele merece, Beatriz. Ele merece redenção. E você, mais do que ninguém, tem o poder de ajudá-lo a encontrar a paz. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras que acabará de ouvir. A imagem de Gabriel como o homem perfeito e dedicado que ela havia imaginado desmoronava diante dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia negar o quanto ele ainda parecia perdido, consumido pela culpa. Ela sabia que ele não era um monstro, mas alguém que havia cometido erros graves, alguém que estava tentando lidar com as consequências de suas ações da pior maneira possível. Gabriel, Beatriz disse, a voz embargada. Você precisa enfrentar isso. Não posso te ajudar se você não se abrir totalmente. Eu te amo, mas não posso fazer isso por você. Você precisa lidar com o que fez. Gabriel olhou para ela, seus olhos cheios de arrependimento. Eu sei que te magoei, Beatriz. Eu sei que você nunca vai olhar para mim da mesma forma depois disso. Mas a minha vida é uma bagunça. Eu estraguei tudo, e agora eu tenho medo do que você vai pensar de mim. Beatriz deu um passo em sua direção, sua mão alcançando a dele. Não me peça para te perdoar agora. Eu não sei o que fazer com isso ainda, mas você precisa entender que não é o seu erro que vai me afastar de você. É a sua falta de vontade de tentar corrigir tudo o que está errado. O que você fez foi horrível, Gabriel, mas isso não significa que não podemos lutar juntos. Só se você realmente quiser mudar. Gabriel olhou para ela, um lampejo de esperança em seus olhos, mas também a dúvida que nunca desapareceu desde o momento em que ele entrou na vida de Beatriz. Eu não sei por onde começar, ele disse, sua voz falha. Eu não sei como corrigir o que fiz. Não vai ser fácil, Beatriz disse, apertando sua mão. Mas nada que vale a pena é fácil, Gabriel. Eu não sei como isso vai terminar, mas se você estiver disposto a lutar por nós, eu estarei ao seu lado. Os dois ficaram em silêncio, ambos imersos em seus próprios pensamentos, mas, pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de alívio no ar. Gabriel ainda estava quebrado, ainda se sentia impotente diante de seus próprios erros, mas a presença de Beatriz ao seu lado era algo que ele não podia ignorar. Talvez, apenas talvez, a jornada de redenção começasse naquele momento. A mulher observava a cena de longe, seu papel cumprido. Ela sabia que a verdade havia sido dita, mas a batalha real agora começava. Ela não tinha mais o que fazer ali. Seu trabalho estava terminado. Boa sorte, Gabriel, ela disse, baixinho, antes de se virar e sair do café. A porta se fechou atrás dela, deixando os dois sozinhos. Agora, a única coisa que restava era enfrentar as consequências do que estava por vir. E, enquanto o café começava a esvaziar, o futuro de Beatriz e Gabriel parecia ser mais incerto do que nunca. O café estava agora vazio, o som do piano suave que tocava ao fundo ecoando pelas paredes silenciosas. Beatriz e Gabriel ainda estavam sentados à mesa, mas algo havia mudado entre eles. Havia um novo entendimento, um novo começo, mas também uma profunda incerteza. Ambos sabiam que o que acontecerá naquele dia os marcaria para sempre. O segredo havia sido revelado, e, agora, tudo o que restava era decidir o que fazer com aquela verdade. Beatriz olhou para Gabriel, seus olhos procurando uma resposta. Ele parecia perdido, como se estivesse tentando entender o que fazer a seguir. A culpa ainda estava estampada em seu rosto, mas havia algo mais, algo que ela não tinha visto antes, a esperança. A esperança de que, talvez, ele ainda pudesse se redimir, de que ainda havia uma chance para ele, para eles dois. Gabriel, Beatriz disse, sua voz suave, mas firme. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas uma coisa eu sei, não podemos ficar parados. Se você realmente quer mudar, se você quer encontrar a paz, você vai precisar tomar uma decisão. Ele olhou para ela, a dor ainda visível em seus olhos. E se eu não souber o que fazer? E se eu continuar errando? Errar faz parte de quem somos, Gabriel, Beatriz respondeu, sua mão tocando a dele com suavidade. Mas você tem que querer mudar. Tem que querer se perdoar. Eu não posso fazer isso por você, mas vou te ajudar no que eu puder.
A mesa parecia pequena demais para a magnitude do que estava acontecendo entre eles. A verdade havia sido colocada sobre a mesa, mas o caminho para a redenção ainda estava nublado. Gabriel sabia que ele teria que enfrentar muito mais do que simplesmente admitir seus erros. Ele precisava mudar sua própria percepção sobre si mesmo, sobre o que ele merecia. Eu não sei por onde começar, Gabriel murmurou, sua voz cheia de um desespero mudo. Estou tão perdido, Beatriz. Tudo o que fiz, todo o mal que causei. E agora, eu não sei se consigo mais me olhar no espelho. Beatriz suspirou, olhando para ele com uma ternura que ele não acreditava merecer. Você ainda não se olhou direito, Gabriel. Você está tão focado nos seus erros que não consegue ver quem você realmente é, quem você pode ser. Não é sobre apagar o passado, mas sobre aprender a viver com ele. Você tem que entender que a mudança vem de dentro, e isso não vai ser fácil. Vai doer, mas eu acredito que você consegue. A dor no olhar dele era palpável, mas também havia algo ali que Beatriz nunca havia visto antes: vulnerabilidade. Ele estava se entregando, e isso, de alguma forma, a fazia acreditar que ainda havia uma chance para eles. Mas não seria simples. Ela sabia disso. A verdadeira batalha estava apenas começando. Gabriel se levantou lentamente, ainda com o olhar distante. Eu preciso de um tempo para pensar. Não posso tomar essa decisão agora. Beatriz o observou enquanto ele se afastava da mesa, seu corpo tenso e ainda marcado pela luta interna. Ela sabia que ele não poderia continuar fugindo de seus próprios demônios, mas entendia que, por mais difícil que fosse, ele precisava de tempo para se reconectar consigo mesmo. E, talvez, fosse esse o caminho para a cura. O café vazio parecia ecoar a solidão que agora tomava conta do lugar. Beatriz sentiu um nó na garganta, a incerteza apertando seu peito. Ela queria acreditar que eles poderiam superar aquilo, que poderiam construir algo novo a partir dos escombros do passado, mas a verdade era que ela também não sabia o que o futuro traria. O único caminho possível era seguir em frente, um passo de cada vez. Enquanto Gabriel se afastava, Beatriz ficou ali, sozinha por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ela sabia que o futuro deles estava em suas mãos, mas também sabia que seria impossível forçar alguém a mudar se ele não quisesse. Ela poderia esperar, poderia apoiar, mas a escolha era dele. A porta do café se abriu e fechou com suavidade. Beatriz ficou lá, olhando para o lugar vazio, sem saber se ele voltaria. Se ele tomaria a decisão certa. Se o amor que ela sentia por ele seria suficiente para mantê-los juntos ou se, no final, ele continuaria a se perder em suas próprias sombras. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio profundo. Gabriel não apareceu mais no café. Beatriz, que estava acostumada a vê-lo a qualquer momento, se sentia cada vez mais sozinha. As palavras que ele havia dito, e as que ele não dissera, ressoavam em sua mente a cada instante. Ela sabia que ele precisava de tempo, mas a incerteza estava começando a se tornar um peso insuportável. Ela sabia que, de alguma forma, ele estava lutando com o peso de sua própria culpa. Ele não era mais o homem que ela conhecera, aquele que parecia ter tudo sob controle. Agora, ele estava perdido, tentando encontrar seu caminho de volta, mas não sabia por onde começar. Isso a fazia questionar se ele seria capaz de se redimir. E, mais importante, se ela ainda queria estar ao lado dele quando a poeira baixasse. Beatriz decidiu, então, que não podia esperar para sempre. Ela precisava tomar uma atitude. Não poderia continuar presa a uma situação em que as incertezas se acumulavam sem fim. Ela precisava de uma resposta. Precisava saber se havia algum futuro para os dois ou se era hora de seguir em frente. Uma tarde, ela decidiu dar um passo que poderia mudar tudo. Decidiu procurá-lo. Não sabia onde ele estava, mas sabia que ele não poderia fugir para sempre. Gabriel precisaria encarar a realidade, e Beatriz também. Com isso em mente, ela se dirigiu ao escritório onde ele costumava trabalhar. O edifício era imponente, com janelas de vidro que refletiam o céu cinza daquela tarde. Beatriz parou em frente à porta de vidro, hesitando por um momento. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar a dinâmica entre eles para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia mais viver na incerteza. Ela entrou, foi até a recepção e pediu para falar com Gabriel. A secretária olhou para ela com uma expressão curiosa, mas disse que ele não estava lá. Ele não tem aparecido ultimamente, disse ela, com um tom de voz suave, como se também sentisse a falta dele. Você sabe onde ele está? Beatriz perguntou, sentindo o nervosismo tomar conta de seu corpo. Não era como ela imaginar que sua vida tomaria esse rumo, mas ali estava, na sua frente, o desafio de lidar com a verdade.
A secretária balançou a cabeça negativamente, mas antes que Beatriz pudesse perguntar mais, ela completou: aconteceu algo com ele. Ele se afastou de todos. Está em um lugar onde ninguém pode encontrá-lo. Essas palavras fizeram o coração de Beatriz disparar. Ele havia se afastado de tudo e de todos, incluindo dela. O que ele estava tentando fazer? Fugir de seus próprios erros. Fugir dela? Ela não sabia, mas uma sensação de desespero tomou conta dela. Ela não podia mais esperar. Precisava encontrar a resposta. Ele está no apartamento dele, a secretária disse por fim, como se tivesse lido os pensamentos de Beatriz. Ele tem passado mais tempo lá. Só não sei o que ele está pensando. Beatriz agradeceu, sentindo o peso de suas emoções crescer. Ao sair do prédio, ela pegou um táxi até o apartamento de Gabriel. O trânsito estava lento, como se a cidade estivesse se movendo mais devagar naquele dia, refletindo o turbilhão que ela sentia dentro de si. Quando finalmente chegou ao prédio de Gabriel, ela subiu até o apartamento dele. O edifício estava silencioso, como se ninguém mais vivesse ali. A porta estava entreaberta, e Beatriz a empurrou lentamente. A cena que encontrou foi algo que ela nunca imaginaria. Gabriel estava sentado no sofá, de cabeça baixa, em um estado visivelmente abalado. Ele estava sozinho, mas parecia mais distante do que nunca. Gabriel, Beatriz disse, sua voz falhando ao vê-lo assim. Eu precisei vir aqui. Não posso mais ficar esperando. Não posso mais viver com essa dúvida. Ele levantou os olhos lentamente, os olhos cansados e sem brilho. Beatriz, eu não posso mais te fazer sofrer. Não posso mais te pedir para ficar com alguém como eu. Ela se aproximou dele, sentindo uma dor crescente ao vê-lo daquele jeito. Gabriel, você tem que parar de fugir de si mesmo. Isso não é sobre mim. Não é sobre o que você acha que eu vou fazer. É sobre você. Eu só quero saber, você ainda quer mudar? Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma resposta em seus olhos. Eu não sei mais quem eu sou, Beatriz. Eu te amei tanto, mas acho que não mereço você. Eu não mereço a sua confiança. Não sou o homem que você imagina. Beatriz se ajoelhou à frente dele, pegando suas mãos entre as suas. Você não precisa ser perfeito, Gabriel. Mas precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Não estou pedindo que você seja alguém que não é. Só que enfrente seus erros e tente fazer as coisas certas. Eu ainda acredito em você. Eu só quero ver você tentar. O silêncio tomou conta do ambiente, e Gabriel olhou para as mãos de Beatriz com um misto de dor e gratidão. Ele sabia que a luta interna não havia terminado, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez houvesse um caminho para a redenção. E, quem sabe, um caminho de volta para ela. Eu não sei por onde começar, ele murmurou, com a voz quebrada. Mas vou tentar. Eu vou tentar. Beatriz sorriu, seu coração batendo mais forte. Isso é tudo que eu quero, Gabriel. Tente. E eu estarei aqui, ao seu lado, enquanto você tenta. O tempo passou, e Gabriel começou a dar passos tímidos em direção à mudança. Não era um processo fácil, ele sabia disso. Seus erros pesavam sobre ele, cada um mais pesado que o anterior. Mas, pela primeira vez, ele não estava tentando escapar da dor. Ele a enfrentava de frente, com Beatriz ao seu lado, esperando que ele se levantasse novamente. A jornada para a redenção de Gabriel não foi marcada por grandes gestos, mas por pequenos momentos de reflexão e crescimento. Ele começou a procurar ajuda, a conversar com pessoas que poderiam ajudá-lo a entender melhor os caminhos que o haviam levado àquele ponto. Ele passou a dedicar mais tempo ao trabalho, buscando uma maneira de usar sua fortuna para fazer o bem, para corrigir as injustiças que havia cometido. Mas ele sabia que, por mais que tentasse, o verdadeiro arrependimento só seria possível se ele também mudasse dentro de si. Beatriz, por sua vez, estava ali, sempre paciente, sempre atenta. Ela não o forçava, mas o encorajava em cada passo. Sabia que o processo seria doloroso para ambos, mas também sabia que, se ele estivesse disposto a mudar, haveria esperança. Ela via em Gabriel uma força silenciosa que ele próprio ainda não reconhecia. Ele havia cometido erros, sim, mas não era definido por eles. E Beatriz acreditava profundamente que ele poderia se reinventar, encontrar a paz que tanto buscava. Mas o caminho estava longe de ser linear. Em um dos dias mais difíceis, Gabriel se encontrou com seu pai, o homem que sempre esperou que ele fosse mais do que ele mesmo podia ser. O encontro não foi fácil. O pai, sempre exigente, não entendia a transformação de Gabriel. Você está se tornando alguém que não é, o pai disse, a voz dura. O que você está fazendo? Pedindo desculpas.
Buscando redenção? Você nunca foi esse tipo de pessoa. Seja o que é. Não tente ser algo que não é. As palavras cortaram Gabriel como uma faca afiada. Ele sempre havia vivido à sombra de seu pai, tentando ser o filho que ele queria que fosse. Mas, agora, ele se via diante de uma escolha crucial: ceder à pressão do pai e voltar a ser quem ele costumava ser, ou continuar com sua jornada, mesmo que isso significasse desapontá-lo. Eu não sei quem eu sou, pai, Gabriel respondeu, a voz cheia de dúvida. Mas sei que não sou mais quem eu era. E talvez eu esteja tentando ser algo melhor. Eu não estou pedindo sua aprovação, mas não posso continuar vivendo a vida que você escolheu para mim. A reação do pai foi um silêncio pesado. Ele não sabia como lidar com aquilo. Gabriel se afastou, deixando para trás a figura de um homem que sempre o havia controlado, que o forçava a viver uma vida que não era dele. Esse confronto com o pai foi um ponto de virada para Gabriel. Ele não havia encontrado todas as respostas, mas havia dado um passo crucial para se afastar das expectativas externas e começar a ouvir sua própria voz. E, no final, isso era o que ele mais precisava. A aceitação de si mesmo, antes de qualquer outra coisa. Quando Gabriel voltou para casa naquela noite, Beatriz o esperava, como sempre. Ela não perguntou sobre o encontro com o pai, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que Gabriel ainda não entendia completamente. Ele se sentou ao lado dela no sofá, sentindo uma paz que não conseguia descrever. Você está diferente, Beatriz disse, a voz suave, mas cheia de uma verdade que ela não podia esconder. Eu vejo algo em você agora. Algo que antes estava perdido. Gabriel olhou para ela, seu coração cheio de gratidão. Eu não sou perfeito, Beatriz. E não sei o que o futuro nos reserva. Mas, talvez, agora eu saiba quem eu quero ser. E, de alguma forma, eu acho que estou começando a me perdoar. Beatriz sorriu, seus olhos cheios de uma ternura que só ela podia oferecer. Isso é o que importa, Gabriel. Não o que os outros esperam de você. Não o que você fez no passado. O que importa é quem você escolhe ser daqui para frente. Eles ficaram ali, em silêncio, mas com a certeza de que o futuro ainda estava por ser construído. Gabriel sabia que a jornada não terminaria naquele momento, que haveriam ainda muitos desafios pela frente. Mas, pela primeira vez, ele acreditava que poderia enfrentá-los. Naquela noite, quando ele fechou os olhos para dormir, não foi o peso do arrependimento que o manteve acordado, mas uma sensação de esperança. Esperança de que, talvez, o caminho da redenção fosse longo e difícil, mas possível. E, talvez, ao lado de Beatriz, ele pudesse finalmente encontrar a paz que tanto desejava. O dia amanheceu tranquilo, com a luz suave do sol entrando pela janela do apartamento de Gabriel. Ele acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma leveza em seu coração que há muito tempo não experimentava. Não era a sensação de estar livre de todas as responsabilidades ou de ter encontrado todas as respostas, mas era o começo de algo novo. Algo que, até aquele momento, parecia impossível. Beatriz estava ao seu lado, dormindo serenamente, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro. Gabriel a olhou por um momento, lembrando-se de como ela havia estado ao seu lado em cada passo de sua jornada. Ela não o havia julgado, não o havia abandonado, apesar de tudo o que ele havia feito. Ela acreditava nele, e isso significava mais para ele do que qualquer coisa que ele já tivesse alcançado em sua vida. Ele levantou-se com cuidado para não acordá-la, sentindo a necessidade de tomar uma decisão importante. Ele sabia que, embora tivesse dado passos significativos em direção à mudança, ainda havia algo que precisava ser feito. Algo que não poderia esperar mais. Ao se dirigir para o escritório, Gabriel sentiu o peso do momento. Ele sabia o que precisava fazer. Havia chegado a hora de enfrentar o mundo e, mais importante, enfrentar a si mesmo de uma maneira que nunca havia feito antes. Ele precisava fazer a coisa certa, sem se esconder atrás de desculpas ou justificativas. Precisava olhar nos olhos das pessoas que o conheciam e mostrar a elas que ele não era mais o homem que haviam conhecido. No escritório, ele começou a revisar os documentos que estavam sobre sua mesa. Eram contratos e acordos que ele havia deixado de lado, como se tudo o que ele havia construído fosse imune às consequências de suas ações. Mas não era. Ele sabia que precisava começar de novo, não apenas com Beatriz, mas com tudo o que havia feito. Ele chamou sua equipe e, com a ajuda deles, começou a reverter as decisões que tomara no passado. Aqueles projetos de lucro fácil, aqueles acordos imorais que ele havia feito para acumular riqueza e poder, precisavam ser desfeitos. Ele sabia que não seria fácil e que, talvez, muitos o julgassem por isso, mas ele já não se importava mais com o que os outros pensavam. No final da tarde, Gabriel se encontrou com Beatriz novamente. Ela estava esperando por ele no café,
como se o destino os tivesse reunido naquele mesmo lugar onde tudo havia começado. Quando ela ouviu, um sorriso suave se formou em seus lábios. Ele se sentou à sua frente, seu coração batendo mais forte. Você está bem? Beatriz perguntou, notando a expressão séria em seu rosto. Eu estou, Beatriz, Gabriel respondeu, tomando um momento para encontrar as palavras certas. Hoje foi um dia importante para mim. Eu tomei algumas decisões. Ela olhou com curiosidade, mas sem pressa. Que tipo de decisões? Gabriel respirou fundo. Decidi mudar de verdade. Não apenas para mim, mas para as pessoas que dependem de mim. Vou refazer tudo o que fiz errado. Vou começar a usar minha posição e meu poder para fazer o bem. Não posso mais viver de qualquer maneira. E não posso mais esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e alívio. Ela sabia que Gabriel ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ver aquele homem, que antes parecia tão perdido, agora tão decidido, a fazia acreditar que, talvez, ele estivesse finalmente encontrando seu verdadeiro propósito. Eu sabia que você poderia fazer isso, Beatriz disse, sua voz cheia de confiança. Eu sabia que, lá no fundo, você sempre foi capaz de ser melhor. Só precisávamos descobrir como. Gabriel segurou a mão dela, sentindo um calor reconfortante. Eu não sou perfeito, Beatriz. E talvez nunca seja. Mas vou passar o resto da minha vida tentando ser a melhor versão de mim mesmo. E quero que você esteja ao meu lado. Beatriz apertou sua mão, sorrindo de forma serena. Eu estarei. Sempre. A cidade ao redor deles estava em movimento, mas Gabriel sentia que, naquele momento, tudo estava em pausa. O futuro ainda era incerto, mas agora ele tinha uma direção. Ele sabia que o caminho da redenção era longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez, ele estava disposto a caminhar até o fim. E, com Beatriz ao seu lado, ele acreditava que poderia finalmente encontrar a paz. Eles se levantaram, saindo do café juntos, com a promessa de que o futuro, embora desconhecido, agora parecia cheio de possibilidades. Gabriel não sabia o que o amanhã traria, mas estava determinado a fazer o seu melhor para merecer o que a vida tinha a oferecer. E, ao lado de Beatriz, ele sabia que, talvez, o verdadeiro sucesso não estivesse em riquezas ou conquistas materiais, mas em algo muito mais profundo: o poder de mudar, o poder de amar e o poder de recomeçar.